Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Continuando, a apostila do terceiro bimestre, página 394, questão número 2. Ainda em relação ao item 1, seja y o perímetro do retângulo QPCD e x a medida PC. Letra A. Escreva a expressão que permite calcular o valor de y, que é o perímetro, a partir de x, que é a medida do lado. Então, vamos voltar aqui à nossa figura original. Então, nós temos o retângulo QPCD. O que nós sabemos desse retângulo? Se esse lado é 5, aqui em cima também são 5 centímetros, certo? Anotem aí, completem na apostila de vocês. Então, aqui nós temos 5 centímetros, aqui 5 centímetros. Se esse lado é x, esse lado também é x. O perímetro desse retângulo, 5 mais 5, 10. X mais x, 2x. Então, o perímetro desse retângulo, destacado na cor laranja, é 10 mais 2x. Então, vamos responder a nossa pergunta. Então, o y, que é o perímetro, é igual a 10 mais 2x. 2x, 2 vezes o x. Letra B. Na letra B, a pergunta é: o perímetro y é uma função da medida PCX? Ou seja, o perímetro y depende da medida x? Justifique sua resposta. Sim, y é uma função de x, pois foi possível estabelecer uma relação entre eles, onde o y é a variável dependente. E ele depende de quem? Do x, que é a variável independente. Agora, vamos para a letra C. Determine o perímetro do retângulo quando x medir 3,5 centímetros. Então, eu peguei a lei de formação, que é y igual a 10 mais 2 vezes x. Vou substituir o x por quem? Por 3,5. Então, fica y igual a 10 mais 2 vezes o x, que é 3,5. Primeiro, nós temos que resolver a multiplicação. Então, y é igual a 10, 2 vezes 3,5 fica 7. Então, y é igual a 10 mais 7, 17. Quando você tem o x medindo 3,5, o y, que é o perímetro, mede 17 centímetros. Agora, nós vamos fazer o mesmo, só que o y vai ser substituído por quem? O x vai ser substituído por quem? Por 4. Então, eu peguei a lei de formação, y igual a 10 mais 2 vezes x, vou substituir o x por 4. Então, fica y igual a 10 mais 2 vezes quem? O x, que é 4. Primeiro, nós vamos resolver a multiplicação. Y é igual a 10 mais 2 vezes 4, 8. Então, o y, que é o perímetro, é 10 mais 8, 18. Quando o x for igual a 4, o y será igual a 18. Agora, nós temos a letra D. A variável x pode assumir quaisquer valores? Lembrem do exercício passado. Nós já vimos que não. A variável x pode assumir valores maiores que 0 e menores que 5, visto que o lado do quadrado mede 5 centímetros. Lembrando que aqui você não pode chegar a uma extremidade nem a outra. Então, por isso, o x não pode ser 0. Se o x for 0, você não forma retângulo. E se o x for igual a 5, você formará um quadrado. Então, está escrito aqui, vocês já grifaram, sem chegar às extremidades. Então, eu não posso ter o x igual a 0, nem o x igual a 5.
Então, a resposta é não. A variável x pode assumir valores maiores que 0, menores que 5, porque ela depende do lado do quadrado que mede 5 centímetros. Questão número 3. Um retângulo de dimensões 8 centímetros e 5 centímetros, esse retângulo aqui, será dividido em 4 quadrados congruentes, ou seja, em 4 quadrados idênticos, e um dodecágono, que é essa figura azul aqui do centro, conforme indicado na figura aqui ao lado. Letra A. Escreva o valor da área y do dodecágono em função de x. Para encontrar a área do dodecágono, que é o polígono de 12 lados, nós vamos encontrar a área do retângulo e subtrair a área dos 4 quadradinhos. Então, qual é a área do retângulo original? 8 vezes 5. A área do retângulo, 40. Do 40 foram tirados 4 quadradinhos iguais. Qual é a área de cada quadradinho? X vezes x, x ao quadrado. Preencham na apostila de vocês. A área desse quadradinho branco é x ao quadrado. A área desse quadradinho branco também é x ao quadrado. E dos outros dois, aqui embaixo, também é x ao quadrado. Então, a área azul, a área da figura azul, que é o dodecágono, é 40, que é a área do retângulo, menos 4x ao quadrado. Do retângulo de área 40, retiram-se 4 quadrados de área x ao quadrado cada um. Então, 1x ao quadrado, mais 1x ao quadrado, mais 1x ao quadrado, mais 1x ao quadrado, foram retirados 4x ao quadrado. Então, a área do dodecágono é igual a 40 menos 4x ao quadrado. A variável dependente é o y, a variável independente é o x. Agora, letra B. Determine o valor de y para x igual a meio. Então, y é igual a 40 menos 4x ao quadrado. No lugar do x ao quadrado, nós vamos trocar por meio. Fica y igual a 40 menos 4 vezes o x, que é meio, 0,5 ao quadrado. Primeiro, nós vamos resolver a potência, depois a multiplicação. Então, y é igual a 40 menos 0,5 vezes 0,5, 0,25. O que nós faremos agora? 4 vezes 0,25, que dá 1. Então, y é igual a 40 menos 1, 39. Na letra B, nós vamos trocar o x por 1,5. Então, y é igual a 40 menos 4x ao quadrado. Y é igual a 40 menos 4 vezes 1,5, que é o x ao quadrado. Primeiro, nós vamos resolver quem? A potência. Então, y é igual a 40 menos 4 vezes 1,5 vezes 1,5, 2,25. O que faremos agora? Multiplicaremos o 4 por 2,25. Fica y igual a 40 menos 9, pois o resultado de 4 vezes 2,25 é 9. 40 menos 9, o y é igual a 31. No próximo pontinho da letra B, nós vamos trocar o x por 1. Então, fica y igual a 40 menos 4x ao quadrado. Y é igual a 40 menos 4 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 1. Então, y é igual a 40 menos 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Y é igual a 40 menos 4. 40 menos 4, y é igual a 36. Agora, nós vamos substituir o x por 0,75. Y é igual a 40 menos 4x ao quadrado. Y é igual a 40 menos 4 vezes o x. Quem é o x? 0,75 ao quadrado.
Quando você resolve 0,75 vezes 0,75, o resultado é 0,5625. Agora, nós resolvemos a multiplicação. 0,5625 vezes 4. 0,5625 vezes 4 dá 2,25. Então, y é igual a 40 menos 2,25. E o resultado é 37,75. Então, nós temos a seguinte relação. Quando o x é meio, o y é 39. Quando x é igual a 1,5, o y é 31. Quando x é igual a 1, o y é 36. Quando x é igual a 0,75, o y é 37,5. Agora, na letra C, que intervalo de valores de x pode assumir o x, gente? Está falando aqui, qualquer valor real maior que 0 e menor que 2,5. Então, essa é a nossa resposta. Os possíveis valores para o x. Então, 2,5 ao quadrado, 2,5 ao quadrado, só um minutinho, vezes 2,5 dá 6,25, vezes 4 dá 25. 40 menos 25, 15. Então, nossos valores de x têm que estar compreendidos entre 0 e 2,5. Letra D. Qual será o valor de x se a área do dodecágono for igual a 24 centímetros quadrados? Para se determinar o valor de x, parte-se da equação. Nós temos 40, que é essa equação aqui, menos 4x ao quadrado, igual a quem? Qual é a área? A área é 24. Então, nós vamos resolver essa equação. Fica menos 4x ao quadrado, igual a 24, número junto com o número, o 40 aqui é mais, vem para cá, fica menos. Então, nós temos menos 4x ao quadrado, igual a 24 menos 40. 24 menos 40 fica menos 16. Menos 4x ao quadrado igual a menos 16. Como o x ao quadrado não pode ficar negativo, nós vamos multiplicar por menos 1. Fica 4x ao quadrado igual a 16. Menos com menos mais, menos com menos mais. Então, agora, operação inversa da multiplicação, divisão. X ao quadrado é igual a 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 fica 4. Então, o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Como se trata de uma figura geométrica, o x não pode ser negativo. Então, o x é a raiz quadrada de 4, positiva, que é 2. Então, qual será o valor de x se a área do dodecágono for 24? O x será igual a 2. Agora, a página 395. Em uma escola, a mensalidade é de R$ 1.200. Quando uma família tem mais de um filho na escola, a mensalidade de cada um deles tem um desconto de R$ 120. Letra A. Complete o quadro. Número de filhos: 1. Valor a ser pago, R$ 1.200. Número de filhos: 2. Valor a ser pago 2 vezes 1.200 menos 120. Você ganha R$ 120 de desconto para cada um dos filhos. Aqui, 1.200 menos 120 é igual a 1.080. 1.200 menos 120, 1.080. 1.080 vezes 2. 2.160. Então, 2 vezes 1.200 menos o desconto por um filho, que é 120. Fica 2 vezes 1.080, que dá quanto? 2.160. Se são 3 filhos, aqui nós teremos 3, que multiplica 1.200 menos o desconto por cada filho, que é de 120. Nós teremos 1.080 vezes 3.
1.080 vezes 3, 3.240. Para 4 filhos, o valor a ser pago é 4 vezes 1.200 menos o desconto de R$ 120 para cada um deles, que dá R$ 4.320, ok? Então, retomando. Um filho paga R$ 1.200. 2 filhos, 2 vezes R$ 1.200 menos R$ 120. Pois, quando a família tem mais de um filho, a mensalidade de cada um deles tem um desconto de R$ 120. Então, 1.200 menos 120, 1.080, vezes 2, 2.160. 3 filhos na escola. 3 vezes 1.200 menos 120. Fica 1.080 vezes 3, 3.240. 4 filhos na escola. 4 vezes 1.200 menos 120. 4 vezes 1.080, que dá 4.320. Agora a letra B. Escreva y em função de x. Então, eu tenho y igual a 1.200, a pessoa paga 1.200 quando ela tem um filho, para x igual a 1. A pessoa paga 1.080 vezes x, como eu fui falando para vocês, para x maior ou igual a 2. Com 2 filhos, 1.200 menos 120, que dá 1.080. Então, a partir de 2 filhos, R$ 1.080, que é o valor com desconto, vezes x, que é o número de filhos. Letra C. Uma família paga de mensalidade R$ 4.320. R$ 4.320 são 4 filhos. Quantos filhos tem essa família tem na escola? O casal tem 4 filhos matriculados na escola. Como descobrir isso se você não tivesse essa tabela? Você pega 1.080 vezes x igual a 4.320. É uma equação simples do primeiro grau. Fica 4.320 dividido por 1.080. X igual a 4. Agora a questão número 5. Para deixar um carro estacionado em um estacionamento, paga-se R$ 12 pela primeira hora e R$ 5 a cada 1 hora excedente. A cada hora que ultrapassa a primeira hora, R$ 5. Então, a primeira hora não será cobrada. A segunda hora, R$ 5, ok? As frações de hora serão arredondadas para a hora superior. Assim, 1h30 será cobrada como 2 horas. 2h30 será cobrada como 3 horas. 4h30 serão cobradas 5 horas. Calcule quanto uma pessoa gastaria se deixasse seu carro estacionado nesse local por 2 horas. Por 2 horas, ela não paga a primeira hora, ela só pagará 1 hora. Então, ela paga R$ 12 pela primeira hora, mais 5 vezes a hora excedente. 2 menos 1, 1. 5 vezes 1, 5. Mais 12, ela pagará R$ 17. Letra B, por 5 horas, R$ 12 da primeira hora. Das 5 horas, tira a primeira, ela vai pagar 4 horas. Cada uma das 4 horas, R$ 5. Então, 12 mais 5 vezes quantas horas? 4. 5 vezes 4, 20. 20 mais 12, R$ 32. Agora, 2h30. 2h30 há o arredondamento para a hora superior. A hora superior a 2h30, 3 horas. Ela vai pagar 1 hora. A primeira hora já está cobrada. Ela tem que pagar por 2 horas excedentes. Então, R$ 12 da primeira hora, 5 vezes 2. Por que ficaram 2? Porque 2h30 se arredonda para 3. 3 menos 1 hora, que é a primeira hora que já é cobrada, você vai ter que pagar por 2 horas excedentes. 5 vezes 2, 10, mais 12, R$ 22. Agora, na letra D, 1h30. Se você vai ficar com o carro estacionado por 1h30, você arredonda para 2 horas. A primeira hora você já paga R$ 12. Então, você tem que pagar por quantas horas excedentes? 1. Então, fica R$ 12 mais 5 vezes 1 hora excedente. 5 vezes 1, 5. 5 mais 12,
R$17. E assim terminamos a página 395. Página 396, questão número 6. Ana sempre faz a mesma medida de suco para receber seus netos no final de semana. Ela sabe que para preparar um suco de sabor agradável, deve misturar 4 copos de suco concentrado com 6 copos de água. Para cada 4 copos de suco concentrado, 6 copos de água. Letra A. Complete o quadro com outras possibilidades de preparo de suco de modo a obter o mesmo sabor, ou seja, seguindo a mesma razão. Do 4 copo de suco concentrado, 4 diminuiu para 2, então aqui ocorreu uma divisão por 2. Copo de água, do 6 você também divide por 2, certo? Do 4 para chegar em 2, divisão por 2. Aqui eu pego 6 dividido por 2 e encontro o 3, certo? Agora, atenção aqui. Do 3, chegamos em 9. Do 3 para chegar em 9 foi multiplicação por 3. Então, aqui em cima também é multiplicação por 3. 2 vezes 3, 6. Agora, vamos pegar aqui. Do 2 para chegar em 4, multiplicação por 4. Do 2 para chegar em 8, falei a resposta. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Nós poderíamos também pegar do 4 para chegar em 8. Do 4 para chegar em 8, vezes 2. Do 6 para chegar aqui, vezes 2 também, encontramos o 12. Agora eu quero chegar em quem? No 10. Do 2 para chegarmos no 10 é vezes 5. Aqui eu pego o 3, também multiplico por 5 e encontro 15. Então, nós temos 4 copos de suco concentrado para 6 copos de água, 2 copos de suco concentrado, 3 de água, 6 copos de suco concentrado, 9 copos de água, 8 copos de suco concentrado, 12 copos de água, 10 copos de suco concentrado, 15 copos de água. Agora, a letra B. Existe proporcionalidade entre a quantidade de suco concentrado e a quantidade de água no preparo do suco? Justifique sua resposta. Sim, as grandezas são diretamente proporcionais, pois a quantidade de suco concentrado e a de água variam na razão de 2 para 3. 2 copos de suco concentrado para 3 copos de água. Ou seja, para cada 2 copos de suco, são necessários 3 copos de água para manter o mesmo sabor do suco pronto. Letra C. Escreva uma fórmula que permite calcular a quantidade de suco, representada pela letra S maiúscula, a quantidade de água, representada pela letra A maiúscula. 3 vezes a quantidade de suco, 3 vezes a quantidade de suco igual a 2 vezes a quantidade de água. Logo, o suco é igual a 2 sobre 3 vezes a água, ok? Essa relação é uma função? Justifique sua resposta. Sim, essa relação é uma função, pois há uma dependência entre as grandezas. A quantidade de copo de suco concentrado varia de acordo com a água, certo? Agora, a questão número 7. Para fazer um percurso de 180 quilômetros entre duas cidades, um automóvel consumiu 15 litros de gasolina. Então, foram 180 quilômetros percorridos com 15 litros de gasolina. Letra A. Mantidas as mesmas condições de viagem, quantos litros de gasolina o automóvel irá consumir para fazer um percurso de 270 quilômetros e de 288 quilômetros? Então, primeiro nós temos que descobrir quantos quilômetros são feitos com 1 litro de combustível, dividindo 180 por 15. 180 quilômetros dividido por 15 litros
180 dividido por 15 são 12 quilômetros percorridos com 1 litro de gasolina. Para descobrir quantos litros de gasolina serão necessários, nós vamos dividir 270 por 12, que são 22,5 litros. Então, para percorrer 270 quilômetros, são necessários 22 litros e meio de gasolina. E 288 também dividido por 12. 24 litros. Então, para percorrer a distância de 288 quilômetros, serão necessários 24 litros. Letra B. Existe proporcionalidade entre as grandezas, distância percorrida e litros consumidos? Justifique sua resposta. Sim, existe proporcionalidade direta. Quanto maior a distância percorrida, maior a quantidade de litros consumidos. Então, sim, existe proporcionalidade direta entre as grandezas, pois a quantidade de litros varia na mesma razão que a distância percorrida. Agora, letra C. Escreva uma expressão que relacione a distância D a quantidade de litros de gasolina G. A distância é igual a 12 vezes o G, que é a quantidade de litros de gasolina. Se você tem 1 litro, 12 vezes 1, 12 quilômetros, que foi assim que a gente descobriu, 12 quilômetros com 1 litro. Então, 1 litro, 12 vezes 1, 12 quilômetros com 1 litro. E assim por diante. A relação que você chegou no item anterior é uma função? Sim ou não? Justifique sua resposta. Sim, essa relação é uma função, pois G é a variável independente, D é a variável dependente. Questão número 8. Nos itens anteriores, você explorou situações que representam funções. Em alguns contextos, as grandezas envolvidas são proporcionais. Letra A. A relação que expressa grandezas diretamente proporcionais é uma função? Sim ou não? Justifique sua resposta. Sim. A relação que expressa grandezas diretamente proporcionais é sempre uma função, pois há uma variável dependente e outra independente. Agora, a letra B. Se uma relação expressa representa dependência entre duas grandezas, essas grandezas são diretamente proporcionais? Não. A relação que expressa dependência entre duas grandezas nem sempre são grandezas diretamente proporcionais. A representação gráfica de uma função fica para a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo, me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!